E você também comenta uma coisa curiosa, que possivelmente a poesia tenha sido a primeira expressão e a última expressão Sim. literária dele, Sim. né? Quer dizer, como é que se chega a isso? Porque o primeiro livro dele é de 1934, né? O Maleita, né? E o primeiro poema também é publicado em 34. No início, em abril de 34, ele publica o primeiro poema, né? Que é Poema do Ferro e do Sangue, publicado inclusive em 3 jornais no mesmo mês. Curioso isso, né? O mesmo poema, que ele fala da Primeira Guerra Mundial, né? Nesse poema. Que é um dos únicos assim, que tem uma temática política, né? É curioso também isso. E depois disso, aí vem o livro, quando ele já estava bastante famoso, em 43, ele já era bastante conhecido, já tinha publicado Dias Perdidos, por exemplo, né, que é tido como um grande primeiro livro, assim, de maior expressão da primeira fase dele, né. Acho que é isso, assim. Mas depois ele sofre aquele problema de saúde. Sim. Não pode mais escrever, mas antes ele escreve um poema ainda final, não é? Aí que em 62, complementando o que você tinha falado do início e do fim da vida, né, em 62, poucos meses, 1 mês e poucos dias antes de ele ter o segundo derrame, né, que o deixa hemiplégico, né, ele paralisa a parte direita do corpo. E aí, daí então ele não escreve mais, né? E eu localizei um poema, Retrato de Ieda, que foi publicado 1 mês e poucos dias. Eu não sei precisar agora assim de cabeça, mas foram um pouco menos de 2 meses. O último documento que eu localizei, assim, que eu julgo ser aquele, a última fatura, né, da mão dele. Aí depois ele se volta à poesia, né? Desculpa, a pintura, né? Ele se volta à pintura. Agora, o Lúcio Cardoso é interessante porque o início, e nos poemas fica um pouco retratada essa certa evolução do trabalho dele, né? Da escrita dele, porque ele começa bem centrado naquelas questões do realismo social dos anos 30. O poema da guerra demonstra um pouco isso. Sim. Né? E ele vai evoluindo para uma introspecção maior, por uma preocupação maior com aquilo que vai dominar a vida, a obra dele, da escuridão, da coisa. Né? Quer dizer, a poesia dele também, de qualquer forma, acompanha toda essa evolução do pensamento dele como escritor. Ela também é uma mostra disso? Sim, eu acho que sim. Eu agora estou trabalhando na reunião dos diários dele, completos para o Grupo Record, né? Vai ser publicado pela Civilização Brasileira no ano que vem. E nos diários, principalmente uma parte que localizei agora, que é muito curiosa, ele fala das leituras. Então ele leu muito Dostoiévski, né? É um dos autores que ele leu muito, e a Bíblia. Então ele comenta esses dois, o autor, o russo, né? E depois a Bíblia bastante, todos os livros da Bíblia, fazendo comentários, né? É bastante curioso isso, né? Dessa evolução do pensamento dele, né? Agora, uma outra coisa também é esse apego dele ao verso livre, né? Quer dizer, ele praticamente abole qualquer sistema de métrica e de rima, muito pouca rima, muita pouca... Por que essa opção assim, essa... Eu já não sei, ele trabalha, é o verso branco, moderno, né? Mas realmente não tem. Mas rima até tem, alguns poemas rima. Agora o ritmo dele é impressionante, né? O ritmo e a sonoridade, isso ele trabalha muito bem. Tem alguns poemas realmente belos, assim, você lendo em voz alta, né? São muito bonitos, né? Que havia muito nessa geração dele essa tendência ao poema em voz alta, né? Havia uma certa mística sobre isso. Eu sempre que leio poesia só leio em voz alta, porque eu preciso sentir a sonoridade, principalmente. Agora, com esse volume, você praticamente esgota tudo o que ele escreveu em termos de poesia, né? Que é um volume bem alentado, né? É possível que ainda haja alguma outra coisa? Como é esse trabalho de garimpagem ainda? É possível, sim, né? Porque na Casa de Rui Barbosa são quase 700 documentos de poesias, né, guardados, e eu localizei mais
quase 100 poemas em jornais e periódicos, mas pode haver, sim. É uma coisa difícil, por causa do que eu já te falei, né, que ele dava para os amigos, então eu não vou saber muito, né. Eu mesmo comprei um lote de poemas dele, da primeira fase, que ele deu de presente para um amigo, né, do primeiro livro. São poemas que entraram no primeiro livro, e hoje eu tenho os manuscritos desses poemas, né. Mas aí o livro ficou com 1.120 páginas, né, e eu acredito que esteja tudo aí, né. Eu incluo, inclusive, os poemas que eu dou numa parte chamada poemas póstumos, entre aspas, incompletos, né. Porque eu pensei assim, eu falei, quando o meu orientador foi o João Adolfo Hansen, e aí quando eu comentei com ele, eu falei, professor, já que Clarice escreveu uma aprendizagem ao livro dos prazeres, começando por uma vírgula e terminando por 2 pontos, então como eu posso julgar se o poema do Lúcio terminado numa vírgula também não está completo, né? E a partir disso eu resolvi. Então todos os poemas também ditos incompletos estão na parte final do livro, né? Agora,